Então, crianças, vamos para a nossa revisão da aula de Geografia. Na aula de hoje, nós falaremos o capítulo 1, Paisagens da Europa, e o capítulo 2, A Busca da Identidade Europeia. Lembrando, gente, que como essa é uma aula de revisão, tudo que nós iremos falar nessa aula de hoje, nós já falamos nas aulas anteriores. Bom, vamos lá? Gente, Paisagens da Europa. Gente, lembrando que a Europa ela é o segundo menor continente do mundo e ela ocupa cerca de 7% das terras emersas, tá? O clima lá predominante é o clima temperado e a Europa, gente, ela está localizada ao extremo norte da Terra, ocupa terras dos hemisférios oriental e ocidental. Gente, vamos compreender algumas características físicas dessa Europa, tá? Gente, o relevo lá ele é principalmente constituído por montanhas e planícies. É um continente com relevo pouco acidentado se comparados aos outros continentes. Gente, a hidrografia, ela tem algumas características e alguns três principais rios. O primeiro rio, gente, é o rio Volga, que é o maior rio europeu. O segundo é o rio Danúbio, que é o rio internacional da Europa. E o terceiro, gente, é o rio Reno, que é o mais importante rio europeu devido ao transporte de produtos, ok? Gente, no capítulo 2, a busca da identidade europeia, temos que compreender algumas coisas. Bom, com o fio do Império Romano do Ocidente, o continente europeu ele se fragmentou em unidades menores. E durante a Idade Média, o território europeu viveu sob a tutela da Europa, tá? Tutela da Igreja na Europa. Bom, gente, temos que compreender também um bloco chamado União Europeia, tá? Gente, a União Europeia, ela teve como formação, e a gente pode dizer que o seu embrião, ele veio da origem à União Europeia por um Benelux, tá, gente? Gente, esse grupo econômico formado pela Bélgica, pela Holanda e por Luxemburgo. E ela foi criada, gente, a Benelux, ela foi criada no ano de 1944, ok? Já no ano de 1952, se juntaram-se ao Benelux, ok? A França, a Alemanha e a Itália. Dando origem, então, à Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, ok? Conhecido como SECA. A fim de ampliar, gente, esses acordos da SECA, os 6 países membros, eles se reuniram no dia 25 de março de 1957 para assinarem um tratado chamado Tratado de Roma, que deu início à Comunidade Econômica Europeia. Também conhecida, gente, como Mercado Comum Europeu. Gente, a partir daí, os acordos econômicos eles foram ampliados, deixando-se de se limitarem às questões referentes à questão siderúrgica. Gente, era a primeira vez que a Europa ela se integrava em grande escala em algumas principais potências econômicas do mundo. E hoje, gente, ela é composta por 27 países, certo? Crianças, além do mais, eu quero que vocês compreendam a bandeira da Europa e essa zona do euro, ok? Gente, a busca da identidade europeia, nós temos que compreender um termo chamado Brest, tá? Gente, esse termo Brest, ele significa em português saída britânica. O termo ele é utilizado para se referir à decisão do Reino Unido em deixar a União Europeia. Gente, como Brest, portanto, o Reino Unido ele decidiu que não queria mais fazer parte desse grupo. O início desse movimento, gente, ele se obteve no ano de 2016 e precisamente, gente, ele teve um término em 2019, iniciando 2020. Criança, eu quero que vocês percebam que o cara principal para tudo isso foi o cara chamado Boris Johnson, tá? Esse Boris Johnson, esse homem que teve como principal líder desse movimento, ele alegou que os interesses britânicos, eles não eram mais condizentes ao que a União Europeia propusava, tá? Ela tinha como prepulsor. E aí, gente, Boris Johnson e a sua equipe, tá? Ela resolveu sair dessa União Europeia. Crianças, lembrando que essa foi apenas uma revisão do que nós já falamos. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Até mais!